Estamos começando mais uma aula. Agora esta aula de hoje vai ser equipamentos de proteção coletiva, conhecidos aí também por EPC. E para quem não conhece, essa é a sigla que é utilizada. Então, EPC diz respeito a equipamento de proteção coletiva. Então, nós temos algumas definições aqui nesta tela aí para os EPCs. Ali a primeira, então, são equipamentos utilizados para proteção de segurança enquanto um grupo de pessoas realiza determinada tarefa ou atividade. A segunda definição, são dispositivos utilizados à proteção de trabalhadores durante a realização de suas atividades. E a terceira, são equipamentos utilizados para proteger coletivamente os trabalhadores. Então, para que serve esse EPC, esse equipamento de proteção? Então, ele serve para proteger coletivamente. Essa é a palavra-chave. Então, ele vai proteger um grupo de pessoas num determinado setor ali da empresa. Então, ele vai agir, ele vai proteger todas aquelas pessoas que estão ali presentes ou fazendo alguma atividade ou trabalhando, né, durante normalmente essa jornada de trabalho. Então esse equipamento vai estar presente para fazer a proteção. Essa implantação então desse EPC deve ser informada, esses trabalhadores devem receber assim, as orientações relativas a esse EPC para eles conhecerem e saberem como funciona, como acionar, o porquê de estar ali aquele EPC. Então, conforme está descrito ali, a implantação de medidas de caráter coletivo deve ser acompanhada de treinamento dos trabalhadores quanto aos procedimentos que assegurem a sua eficiência e de informação sobre as eventuais limitações de proteção que ofereça. Então, quando você vai implantar um EPC na empresa, você deve também informar, deve orientar esses trabalhadores, esses funcionários que fazem parte da empresa. Agora a gente vai iniciar alguns exemplos aí de equipamento de proteção coletiva. Alguns são bem conhecidos, que vocês já devem ter visto aí nas empresas, nos lugares aí que vocês frequentam. E alguns outros também podem ser novidade para vocês. Então aqui a gente tem as fitas antiderrapantes, né, que são colocadas, são fixadas aí nas escadas. Tem as fitas aí que são preto e amarelo e tem aquelas que são somente preto. Então, esse aqui é bem comum a gente encontrar em vários lugares. E é para evitar justamente quedas, se escorregar, então ela segura ali o calçado da pessoa. Aqui temos o segundo exemplo, aqui com as 3 fotos, é o guarda-corpo. Então ele serve para proteger assim, de quedas de nível, né? Então ele protege aí, no primeiro exemplo ali, uma plataforma. Então ele está ali fazendo toda a proteção, porque se vier alguma pessoa que não conhece o lugar, então ela vai olhar ali e vai saber que ali, para além daquele guarda-corpo, então tem um desnível, né? O segundo exemplo aqui ali é numa estação provavelmente uma estação de efluentes ou uma estação de tratamento de água. Então ele está todo protegido com o guarda-corpo. Então o funcionário ali, a pessoa que for trabalhar ali, ela pode transitar ali tranquilamente, que ela não vai ter nenhum problema. Então ele pode fazer os seus trabalhos ali tranquilo. E ali o último exemplo é o guarda-corpo, né? Ele é só para ilustrar melhor. Agora vamos para o terceiro exemplo de EPC. Então, em máquinas, a gente deve colocar nas partes móveis as proteções. Então, aqui temos 2 exemplos, em correias, em partes móveis que não tenham a sua devida proteção. Deve-se instalar ali nesses lugares para evitar ali qualquer tipo de acidente. Então, aquelas
vem na cor, normalmente na cor amarela, né? Vocês podem notar, que é para justamente chamar a atenção das pessoas ali, dos trabalhadores, que ali tem proteções, então vem nessa coloração. E no segundo exemplo ali, temos ali que foi feito todo ali um enclausuramento, né, da máquina, além da proteção das partes móveis. Então, está bem protegida por para evitar qualquer tipo de acidente. Aqui é um exemplo não muito conhecido, que é o enclausuramento acústico, né, de máquinas aí que que imitam muito ruídos. Então, a gente tem essa opção, esse EPC, que pode ser instalado para evitar um acúmulo ali de ruído, né? Ali você pode ver ali que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 máquinas. Então essas 6 máquinas fazendo esse ruído, esse barulho, né? Dentro do setor da empresa gera um desconforto, é um risco e pode gerar aí danos para os trabalhadores. Então a empresa optou por instalar essas cabines, né? Esse enclausuramento para diminuir o nível de ruído. O exemplo seguinte também pode ser não muito conhecido de vocês, e para outros sim, que são os exaustores. Então aqui temos 2 exemplos. Esses exaustores são utilizados aí, no caso, para trabalhos em espaço confinado. Então, lugares fechados onde tem lá um acúmulo de gases, enfim. Esses exaustores eles são utilizados para retirada. Então, para evitar qualquer tipo de acidente lá dentro durante a execução dos trabalhos dos funcionários que estão lá no interior. Então, eles são utilizados para isso. Temos também aí chuveiro lava-óleos, utilizados aí nas indústrias aí que utilizam produtos químicos, fazem pinturas, também aí nas empresas de construtoras, né, da construção civil. Temos esses chuveiros lava-óleos aí de emergência, que caso seja necessário, ocorra algum acidente, rapidamente lá o trabalhador pode se dirigir ao chuveiro e fazer ali a limpeza dos olhos ali da mão, para evitar qualquer tipo de problema. Esse exemplo aqui, a cabine para pintura. Esse aqui é um exemplo de cabine para pintura automotiva. Então, ele protege o ambiente, ele evita, né, que essa poeira lá, esse gás dessa pintura passe para o ambiente externo. Então, ele fica ali enclausurado e pode fazer os trabalhos de pinturas ali dentro dessa cabine. Temos também aí outros EPCs aí que aí no âmbito de proteção contra incêndio, que pode ser ali, aqui os 2 exemplos, sirene e alarme, né? Então aí justamente para fazer a proteção coletiva dos trabalhadores contra prováveis incêndios, né? Caso tenha algum tipo de incêndio. Também temos aí como EPCs cones, sinalizadores aí para obras, que pode ser utilizado também quando você precisa sinalizar para motoristas. Então também são EPCs. E também temos aí as placas de segurança, que são colocadas aí conforme a necessidade, né, de cada empresa, cada setor, ali justamente para informar que tipo de risco, o que deve ser feito, qual tipo de proteção se deve adotar. Então, para orientar e informar os trabalhadores, os funcionários, as pessoas terceiras que entrem naquele determinado lugar. Então, temos aí as placas de segurança. E lógico, temos muitos outros EPCs. Então, esses aqui são alguns exemplos para ilustrar e ter aí como fazer uma breve explicação de alguns tipos de equipamento de proteção coletiva. E quando for adquirir algum deles, caso seja necessário fazer a compra, sempre está buscando fabricantes aí reconhecidos, né,
para não ter nenhum tipo de problema. E sempre buscar toda a informação, toda a orientação deles para aplicar na sua empresa ali. E poder informar e orientar os trabalhadores que trabalham lá na sua empresa. Então chegamos aqui ao fim dessa aula, que é EPC, Equipamentos de Proteção Coletiva. Até mais!